Aplauda ao Senhor Jesus de todo o seu coração. Você já abriu sua Bíblia lá em Marcos capítulo 4, versículo 35, vai dizer assim, e eu já estou com a Bíblia aqui, que eu uso há muitos anos, então eu tenho aqui escrito nesse versículo assim, a tragédia de Teresópolis, janeiro de 2011, foi o texto que Deus me deu sobre a tragédia de Teresópolis, e foi sobre esse texto, em cima desse texto que eu li, e orei, obrigada meu irmão, para que Deus nos desse livramento e salvação. Diz assim a palavra de Deus em Marcos capítulo 4, versículo 35. Naquele dia ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanharam e levantou-se um forte vendaval. Diga comigo, levantou-se um forte vendaval. E as ondas se lançavam sobre o barco, diga. De forma que este foi enchendo de... Diga, de forma que este foi enchendo de água. Agora eu vou ler para você. Jesus estava na popa dormindo, quer dizer, lá atrás, né? Com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importa que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Diga, fez-se completa bonança. Ok. Queridos, esse é o nosso objetivo, é a bonança. Mas antes da bonança vem a tempestade. E durante a tempestade vem alguns passos, algumas situações que nós precisamos compreender que tem a ver com batalha espiritual. Essa tempestade, ela é claramente um espelhamento, como eu disse para vocês, chamando nas redes sociais, um espelhamento de um enfrentamento que os discípulos e Jesus teriam com os demônios, com os principados, com os dominadores e com as hostes espirituais da maldade em Gadara, que era um portão espiritual para 10 outras cidades. A gente nunca está numa tempestade, numa batalha à toa. Essas batalhas existem para que a glória de Deus se manifeste de maneira sobrenatural. Se você sobrevive à tempestade que você está passando, você já pode contar que a partir da bonança, você já tem um novo território para você ganhar. Então você que entrou aqui em batalha, em guerra, em sofrimento, com água entrando dentro de casa, com um filho nas drogas, com o marido dizendo que vai embora, com a mulher dizendo que vai se matar. Eu quero dizer para você que isso faz parte da batalha espiritual para que você conquiste um novo patamar, para que você seja promovido espiritualmente, para que você possa amadurecer das raízes até as folhas e os frutos, porque não se conquista território ou posição espiritual de graça. Você está em paz? Ai, gente, me ajuda. Você está em paz? Você pode ter paz, mas você não está em paz. Você está em guerra. Por quê? Porque Deus não tem oponente. Quem tem oponente é a gente. Tem gente que fala, porque a guerra entre Deus e o diabo. Não. O diabo, coitado do diabo. É o chulé. Ele não é inimigo de Deus, ele é inimigo da gente. O diabo tem inveja de você. Tem inveja de mim, sabe por quê? Porque nós estamos no lugar de adoradores e ele não. Ah, você não entendeu. O diabo, ele foi destituído. Ele caiu. Ele foi rejeitado. E você não, diga eu não. Tá começando a entender. Oh, meu Deus! Vocês começaram a acordar. Uma vez Isaac me perguntou, Isaac devia ter 6, 5 anos. Ele perguntou, mãe, por que o diabo, Deus não perdoa o diabo e acaba logo essa confusão? Porque a Bíblia diz que é para a gente perdoar os nossos inimigos. O Isaac super crente querendo perdoar até o diabo, gente. Meu Deus do céu. Tem gente que é tão bom, quer ser melhor que Deus. É você mesmo. Vocês, os homens, são tão legais, tão maneiros, que eles normalmente eles são os caras mais curiosos e inocentes que a gente conhece. São os meninos.
As meninas não, elas são curiosas e maliciosas no sentido de dizer, melhor não, hein? Não é assim na tua casa? Eu sou lá em casa. Você tá vendo coisa, mulher, não é assim? Né? Tá vendo demais. Então, porque a mulher, depois que tem filho, eu aprendi isso na aula de ontem com o Cote. Depois que tem filho, a mulher, ela ainda recebe um upgrade cerebral, sabia disso? Tem uma parte do cérebro da mulher que ela tipo assim, desenvolve. Isso é o que os homens não compreendem que acontece com as mulheres. Que os homens crescem e desenvolvem o cérebro até os 21. E as mulheres, quanto mais tem filho, mais fica inteligente. Então, meninos, ouçam as esposas e não fiquem chateados, elas são inteligentes para vocês, entendeu? Mas seja inteligente, irmão. Por favor, deixa essa parte do cérebro expandir. Né? Estratégia, aleluia. Então, vamos voltar para a palavra que estava melhor, né? Então, o que acontece aqui é que eles são no meio de uma tempestade. Pode botar o número 1 do nosso PowerPoint, que diz assim, batalha espiritual. Nunca passe adiante algo que prejudique alguém e nunca aceite qualquer glória. Esses são os 2 pontos finais dos 5 votos para se obter poder de Deus, segundo A.W. Tozer, ou Tozer. Ele disse, trate pecado como pecado, seja mordomo das coisas que você tem, quer dizer, cuide bem daquilo que Deus te deu para cuidar, né? Ele disse, não se defenda. Eu saí das redes sociais e falei, gente, para de discutir com esse povo, vocês estão perdendo tempo. Não se defenda, né? Eu não responde comentário. Você é feia? Sou feia. Você é chata? Eu sou chata. O nome disso é espelhamento de principado. Presta atenção. O principado ou a potestade que está lutando contra a igreja ou contra o ministro, ele sempre vai no tamanho da bronca que o ministro causa. Então ele começa, no meu caso, era alienação emocional com as pessoas, falando mal de mim para que as pessoas se alienassem e não gostassem mais de mim. Aí o que eu fiz? Deixa ele falar sozinho, diabo, fala com a minha mão. Tem hora que você precisa apertar aquele botão de unfollow. Aquilo é libertador. Inclusive, você sabia que se você comenta, curte ou compartilha uma coisa que é mentira, você pode ser processado? Eu tive que resistir. Não processar ninguém. As ovelhas, e eu não fico olhando. As ovelhas vinham irritadas comigo. Estão falando isso e você falando aquilo. Dizendo, não me fala, não quero saber, não me fala, não me dá notícia, não me fala. Porque eu estou dentro de uma batalha tão tremenda que se eu parar para dar ideia no que tu está achando de mim, eu perdi. Estou em outro mundo. São mundos paralelos. Então, nunca passe adiante algo que prejudique alguém. Pode ser verdade. Não passe adiante algo que prejudique alguém. Vamos repetir. Não passe adiante algo que prejudique alguém. Vamos repetir. Você pode até dar um conselho para alguém muito próximo, não entrar numa fria. Mas sem ódio, sem nódia, sabe? Sem ira. Aí você passa a ser um conselheiro idôneo. Mas também não dá conselho para quem não te pediu. Economiza, irmão. Está gastando muito. Teu know-how. Fica dando conselho para quem não te pediu. Aí isso acontece, não vale nada o seu conselho. O povo faz um coach contigo, mas não te paga pelo coach, né? Aí vai lá no coach e paga. Então não passe adiante algo que prejudique alguém. E nunca aceite qualquer glória. E agora nós vamos começar a palavra dessa noite. Nunca aceite qualquer glória. Então nós lemos no capítulo 4, versículo 38, que Jesus estava na popa dormindo e estava com a cabeça num travesseiro
e os discípulos estavam sendo jogados de um lado para o outro, e eles estavam atravessando o lago de Genezaré, ou o Mar da Galileia. O Mar da Galileia é também conhecido como o Mar de Tiberíades, ou Lago de Genezaré. É um extenso lago de água doce, localizado no distrito norte de Israel, e é o maior lago do país, e tem comprimento máximo de cerca de 19 quilômetros de largura, e largura máxima de cerca de 13 quilômetros, sendo que sua área total abrange 166,7 quilômetros quadrados, e é o maior lago da nação de Israel. A outra foto vai mostrar, passa comigo, irmão, isso. É o anterior mesmo, o anterior, que vai mostrar, volta aquele lago bonitinho, esse aí foi o que eu li agora, esse aí. Presta atenção, do lado direito está a Síria, do lado esquerdo está a Galileia, e ao redor do lago nós temos as 10 cidades que Jesus queria alcançar. Jesus pega esses 12 discípulos, coloca num barco e não diz para eles o que eles vão fazer. Eu quero dizer porque às vezes você se mete no ministério, num chamado, você não tem a menor ideia do que você vai passar para poder chegar do outro lado. Mas eu quero dizer que se Deus te colocou nisso, se Deus te chamou para isso, Ele te garante a chegada e te garante o sucesso do outro lado. Isso que você está passando é uma leve e momentânea tribulação, que resultará num eterno peso de glória. Se Jesus tivesse dado essa aula aos discípulos, com certeza eles tinham fugido quando eles tinham tempo. Fala para o teu irmão do lado, dá tempo de você fugir. Quer ir embora agora? Fala para o seu irmão, dá tempo de não vir mais nesses cultos da Fernanda, não. Então, gente, eu adoro o Mar da Galileia. Aliás, em maio nós estamos indo com a caravana. Você pode ir também, www.fernandabrumisrael.com.br ou o West Travel Turismo, acho que é isso, né? O outro endereço. Mas você acha que a minha caravana já está cheia, a caravana, glória a Deus. Mas eu acho que ainda dá para abrir mais um ônibus, se vocês quiserem ir. E aí nós podemos ir nesse barco aí. Você conseguiu mandar uma foto minha do barco, pastora Vanessa? Não, né? Da próxima a gente passa um videozinho e a fotozinha no barco. O barco, gente, é do tamanho desse púlpito aqui, aproximadamente. Acharam em escavações, na verdade em mergulho, expedições, acharam um barco parecido com o da época de Jesus e colocaram para que as pessoas tivessem noção do que eles estavam passando nesse momento dentro daquele lugar. Você imagina 12 homens dentro de um barco, tamanho desse púlpito, um pouco menor, né, pastor Bill? Você esteve lá com a gente, um pouco menor, e de repente começam cataclismas. Na verdade, havia uma concordância do mundo espiritual para derrubar aquele barco, porque o principado daquelas 10 cidades, vamos passar para Decápolis aí? Os principados e os dominadores, que a Bíblia nos diz, as hostes, os principados, os dominadores, os principados e potestades, eles tinham um plano que era impedir que Jesus chegasse a Gadara. Às vezes você pega um barco, mas você não sabe que o diabo já viu o que você vai fazer e ele já começou a te resistir antes do tempo. Os discípulos não sabiam qual era o propósito de Jesus. Ei, olha para mim, você está envolvido numa batalha maior do que você pode conhecer, porque Jesus estava apenas atravessando na direção da Síria com o barco, e ele sai de um pier para chegar no outro, num lugar onde se comprava e vendia, num lugar onde havia toda um comércio de porcos. Aquela cidade de Gadara vendia porcos e era proibido, eles estavam debaixo de poder grego, mas era proibido vender. E não só Gadara, mas também Canata, Damasco, Dion, Escitópolis, Gadara, de novo repetiu ali, Gerasa, Ripos, Pela, chamada hoje de Tabacfal, na Jordânia, Filadélfia, atual Amã, a capital da Jordânia, e Rafana. Gente,
O pau ia quebrar, porque eles iam atravessar e eles iam tomar essas 10 cidades com o poder do evangelho. Você não está entendendo o que você está fazendo aqui nessa noite, nessa tarde. Você entrou aqui porque Deus tem um propósito na sua vida. Deus só precisa de um liberto para ganhar 10 cidades diferentes. E o diabo já entendeu que você é um perigo. Está parecendo que esse levante contra a sua vida é maior do que você. Você fala, eu sou só um cão morto, eu sou tão pequenininho, eu sou uma pessoa que o diabo não podia estar se importando tanto assim. Que ataque maior do que eu é esse? É porque Deus já tem um plano secreto a seu respeito. E o diabo já enxergou a sua movimentação. Você entrou no barco. O barco é o profetizando as nações. Eu sempre digo que essa igreja é um navio, é um barco. Você está no barco com Jesus. Jesus parece que está dormindo, porque você está enjoado, você está passando aperto, você está passando afronta, está entrando água na sua casa. Mas como é que pode uma coisa dessa? Mas eu estou com Jesus, Jesus está comigo, eu sou discípulo, eu conheço Jesus, eu conheço os milagres dele, eu vi quando Jesus pregava e as multidões se aglomeravam ao redor, e agora que eu entrei numa missão com ele, e agora que eu entrei num barco com ele, parece que tudo vai caindo, parece que tudo vai alagar, parece que eu vou morrer. Não, o que aconteceu é um espelhamento da batalha espiritual, um espelhamento de principado. O espelhamento principado é quando antes mesmo da batalha ele começa a te atacar. Todos esses dominadores, autoridades espirituais da maldade se reuniram e falaram, olha, eles estão atravessando, cara. A gente tem que fazer alguma coisa para parar eles agora no meio do mar. Eles decidiram atravessar. Eles decidiram que eles vão chegar do outro lado. No próximo slide tem mais. Acho que é essa mesmo que a gente estava vendo. Pode passar para o Marcos capítulo 5, a cura do endemoniado Gerazeno ou Gadareno. Prepara no YouTube aí a música do Luiz Arcanjo para a gente compreender do que eu estou falando. Quando eles chegam do outro lado, eles chegam num portal que dava acesso às 10 cidades. E o nome desse portal era Gadara. Eu quero dizer para você que a Barra da Tijuca, Jacarepaguá, tem 12 portões diferentes e sítios diferentes organizados e áreas diferentes organizadas. E existem certas montanhas e certos portais que te dão acessos a outras áreas. E assim na sua vida também, quando você vence um portão, você às vezes num portão, numa situação, num cliente você fecha, você arrebenta com os outros 10. Então o diabo não quer que você descubra a chave. O diabo não quer que você descubra o segredo. O diabo não quer que você abra a porta certa. Ele quer te matar durante a travessia. Mas você que já passou por tudo que passou até agora e não morreu, quer dizer que Jesus está no barco, Ele que planejou a batalha e Ele vai te dar a chave da porta certa e Ele vai te dar a estratégia correta para chegar a um homem, porque, diga comigo, um homem liberto liberta 10 cidades. Diga comigo, eu sou essa pessoa. Liberta. Jesus me encontrou. E eu tenho o que fazer. Eu tenho 10 cidades para ganhar para Jesus. Quando eles saem da batalha, que a Bíblia diz que houve bonança, eles dão aquela relaxada, eu imagino vomitando, eu imagino esses homens. Você já viu, gente, eu não quero hoje desfazer dos homens aqui presentes, mas vocês vão me dar razão. Fala comigo aqui, os homens, papo aqui de mãe agora com vocês, tá bom? Quando dá uma topada, né? Eu vou contar a história do Rian, que não veio agora nesse culto, veio de manhã. Uma vez chegou a minha irmã com o Rian no colo e gritava, mas gritava, gente. Tinha sangue no pé, eu não sabia o que estava acontecendo, não era mãe ainda. E a minha irmã chorando, porque mãe chora, gente, mãe chora. Eu também choro. Quando o filho dos outros é mais fácil pra gente. E a gente morava assim, porta com porta ali em Vista Alegre, pertinho do Leblon ali. Conhece Vista Alegre, Barra Araújo, assim?
Vila da Penha, do ladinho de Ipanema. Então, aí eu dei aquela olhada assim, falei, meu Deus, onde sangra? O que aconteceu? É o pé dele, irmã. Aí eu olhei o pé dele, tinha uma taxinha, eu fiz assim, ó, tuf. Aí eu fiz assim, isso? Aí ele, era isso? Aí eu, peraí que eu vou fazer um dodói. Aí peguei o pé dele, enrolei um dodói enorme, fui passando todo tipo de mertiolate, mercúrio, ficou aquele pé todo vermelho. Aí depois eu fui enfaixando o pé, quando eu estava na metade do pé, que já tinha enfaixado o dedão e o pé, ele disse, tá bom, tia, tá bom. Agora lá em casa eu digo assim, ih, rapaz, é sério, vamos para o hospital? Vamos tomar uma injeção? Aí eles, não, já tô bom, tô ótimo. Foi nada. Mas homem não é assim, gente? Não é? Fala comigo, você que é menino. Às vezes não é, não parece. Quando está com aquela dor de garganta, acabou o mundo. A mulher sangra 5 dias e não morre, gente. Então, reage, homens. Vocês são preciosos. Nós somos a coroa de vocês. Nós somos a graça de vocês. Reajam. Sejam fortes, corajosos e recebam ajuda para a gente tirar a taxinha do dedo de vocês. Tá bom? Às vezes precisa só uma taxinha. Mas no caso desse homem não era só uma taxinha. No caso desse homem, ele tinha um problema lá no cemitério. Porque a Bíblia diz que lá no cemitério ele se cortava com pedras. E ele gritava, e ele se feria de propósito. A Bíblia diz que ele andava entre as catatumbas, cada vez mais endemoniado. E olha que ele era um quê? Um gerazeno ou um gadareno. Ele era só de uma das cidades. Ele não era das 10 cidades. Ele era o representante espiritual de uma das cidades. Ele era o problema da cidade. Ele era um jovem que provavelmente teve uma perda, sepultou um ente querido. Eu quero que você compreenda que essa é uma suposição minha, tá bom? Isso não está escrito, não é isso, é uma suposição. E eu posso supor que ele tinha um problema que o levou ao cemitério. E no meu caso, eu seria muito sentida se eu tivesse sepultado alguém recentemente e durante algum tempo do luto, as pessoas precisam de ajuda, precisam de um ombro, precisam chorar com alguém, precisam quebrar um prato, precisam ficar com raiva um pouco, não pode ser contido, porque senão perde Perder alguém muito querido é muito difícil, gente, é muito duro. Vamos supor que ele tenha perdido um ente querido. Tem pessoas que perdem o pai e a mãe e nunca mais saem desse lugar de morte. E esse jovem estava se identificando com o lugar de morte, que era o cemitério. E o cemitério fala de putrefação. Tem gente que olha para um cemitério e fala assim, irgue, Deus me livre. Por quê? Porque é ali onde as pessoas apodrecem, morrem, onde as esperanças acabam. E o espírito da putrefação é o tal do Beelzebul. Tudo aquilo que destrói, que corrói, que apodrece, que é sujo, que é nojento, tem a ver com esse principado, com esses demônios. Então faz o seguinte, joga esse lixo fora, não deixa dar tapuru na tua casa, não. Limpa mesmo, pega um sabão em pó, já que não tem dinheiro para comprar um monte de coisa chique aí, desses pato purifique da vida, mas mantém limpo. Tudo que é limpo fala de glória, fala do que é puro, não é verdade? Limpa tudo, limpa as emoções, limpa o coração, perdoa logo esse cara de pau. Sabe, a pessoa que a gente odeia, ela é nosso ídolo. Se tu odeia alguém, tu não para de pensar na pessoa que tu odeia. Eu não sei, só eu que passei por isso. Você fica preso no ódio. O ódio, ele te putrefa. O ódio, ele te endemonia emocionalmente, sabe? Você fica sentindo aquelas coisas, aqueles pensamentos, vai tomando a sua mente. Daqui a pouco você está se cortando, porque tem tanta dor lá dentro, você tem que sentir a dor aqui fora. E tem gente que se corta, e se corta, e se corta, porque lá dentro tem morte, lá dentro tem perda. E aí começa a ficar indomável, começa a ficar rebelde. E aí entra numa área psíquica de enfermidade. Eu não estou aqui falando contra os psiquiatras, nem aqueles médicos que cuidam, porque tem os que cuidam do coração, os que cuidam da mente.
mente, os que cuidam, cada médico cuida de uma área da vida. Mas eu estou dizendo que as doenças emocionais, elas também podem ser identificadas como doenças espirituais. Porque elas nascem num fundo de morte, de ressentimento, de não perdão. Elas nascem no lugar de prisão. E a prisão emocional abre porta para demônio, gente. Você vê uma coisa que abre porta para demônio? Palavrão. Os demônios adoram palavrões. Se alimentam deles. Então volta daí, já falou muito, né? Tá bom? Chega. Passar informação errada, maldizer, debochar. Tudo isso alimenta demônio. Eles vão ficando gordos, alimentados e fortões. Gordos não, vão ficando fortões. Eles vão ficando, sabe? Vão ganhando espaço. E daqui a pouco você fica indomável, como esse jovem estava indomável. A parte de Lilith e Nimrod nós vamos dar outro dia, porque muito tempo para a gente falar sobre esses principados diferentes e suas classificações. Mas nós temos brigado contra alguns principados. Eu quero dizer para vocês que uma pessoa que está imersa em sentimentos de dor, de morte, de baixa putrefação emocional, está indomável e começa a gritar e se comunicar na mídia social, ela começa a arrebanhar pessoas iguais a ela, endemoniadas iguais a ela. E aí você não tem um gadareno, você tem um monte de pessoas iguais, emocionalmente deformadas, disfuncionais, no chão, arrasadas, tristes. Queridos, não deixe o gadareno gritar na sua orelha, ele vai te matar. Não seja essa pessoa que propaga o mal. Hoje eu vejo pessoas utilizando ferramentas de mídia para expor ministérios, para falar o que está errado na igreja. Nós não precisamos mais de pessoas divulgando o que está errado na igreja. Nós precisamos de pessoas dizendo para a gente o que fazer certo na igreja. Não fale mal da igreja, tenha temor. Temor do altar, temor da igreja, até do irmão que está errado. Mas tenha temor, pelo amor de Deus, porque esse menino se feria de propósito. Ele começava a retroalimentar a sua ferida. Ele se feria de propósito e logo ele fazia novamente pactos espirituais. Quando você se fere de propósito, você alimenta o mundo espiritual, porque a moeda do mundo espiritual é o quê? É sangue. Atenção aqui em mim. Ei. Quem é que pagou os seus pecados? Foi quem? Foi Jesus. Como é que ele pagou os seus pecados? Derramando o sangue dele todo na cruz do Calvário. E o sangue de um cordeiro justo foi o suficiente para cobrir o pecado de toda a humanidade e de todos aqueles que viriam a nascer. Logo, o escrito de dívida que era contra nós foi cravado na cruz do Calvário e você não deve mais nada. Se está devendo é porque não se lavou. Preste atenção, você entrou aqui hoje, preso em morte, rebelde, gritando. Ó, até quebrei o anel, que beleza. Pessoa super gentil que eu sou. O seu dedo das mídias sociais estava sangrando, dando calo de tanto que tu estava igual o gadareno. E aí se fere de propósito, se fere de propósito. É porque ele fez comigo. Deus me mostra isso em sonhos, quando eu estou me ferindo de propósito. Deixa aí, meu Ludmila, deixa. Bate teu bolso, isso. Ferido de propósito, eu quero dizer que toda ferida de propósito, ele era um rapaz, ele era um adolescente, é entregue a Moloque. Moloque era o deus de Lilith ou de Jezabel, é o que recebia os sacrifícios de crianças, são aqueles espíritos que se fingem infantilizados e inocentes. Eu quero dizer que toda ferida propositada abre uma brecha para que Moloque seja engrandecido, e o Deus que é adorado é esse que reina. Eu quero dizer, pare de se ferir, se proteger
proteja. Não enxergue mais essas mídias contra você. Não ouça mais os gritos do gadareno. Você está dentro de uma embarcação. Você tem um propósito. Deus vai te usar para libertar muitas cidades. Você precisa se libertar da loucura dos outros. Deus está te dando uma palavra sã, para que você saiba como se comportar quando encontrar com aqueles que estiveram nas catatumbas, nos cemitérios, na putrefação, andando com Beelzebu. Gente que está indomável, não consegue se fechar, se abriu que não se fecha mais. Gente que está gritando e multiplicando a sua loucura com outras pessoas. Pessoas que continuam retroalimentando as suas enfermidades psíquicas e emocionais e também espirituais, dando a Moloque autoridade e infantilizando sua própria vida, se diminuindo. Eu quero dizer que esse lugar não é o seu lugar. O seu lugar é no barco com Jesus. E o espelhamento dos principados, eu vou encerrar por aqui porque é muita matéria. Eu quero te curar antes de você encontrar o gadareno, tá bom? Você não é o gadareno. Se você não tiver curado, quando você encontrar o gadareno, você fica igual a ele. Porque um maluco enlouquece o outro. Uma pessoa transtornada deixa o outro transtornado. E preste atenção, quem é o seu inimigo? É o diabo, não é seu irmão. Por que a gente não perdoa o diabo? Porque o diabo pecou fora do corpo. A redenção é só para quem habita um corpo. Fala comigo, a redenção é para mim. Eu habito um corpo. Eu estou viva. Logo, Jesus morreu por mim. Não pelo diabo. Azar dele. Então, o que estava acontecendo dentro do barco era um espelhamento do que ia acontecer em Gadara. O que estava acontecendo dentro do barco era tempestade, medo. A tempestade tem a ver com os espíritos dos ventos, dos ares. Havia uma reunião de principados e potestades para afundar aquele barco. Então os espíritos dos ares vieram. O medo alcançou os discípulos, o frio. As ondas também vieram colaborar com os espíritos dos mares. Por quê? Porque toda aquela região tinha ídolos. E eles traziam oferendas, eles matavam pessoas e sacrificavam animais. E faziam todo tipo de ritual para que esses espíritos tivessem autoridade e poder sobre as águas. E aí trouxeram insegurança aos discípulos, porque havia insegurança na terra lá com o gadareno. E aí eles foram cheios de dúvida, porque a dúvida é uma pessoa, hein, gente? A dúvida é um espírito, hein? A dúvida entra para você não ter fé. Você tem que escolher ter fé ou ter dúvida. E aí depois vem o espírito de morte, que também é uma pessoa que vai encarar eles dentro do próprio barco, mesmo com Jesus lá dentro, a ponto deles não terem mais nada para dividir um com o outro, apenas desespero. Olha para o seu irmão do lado e fala assim: eu não vou dividir com você meu desespero. Escolhe outro, tu já falou muito com esse, e fala assim: a hora que eu estiver em paz aqui dentro, eu te conto a minha história. Agora arruma outro e fala assim fala assim: se eu não tiver nada para dizer, eu não vou dizer. Eu não vou te contaminar com a minha dúvida. Eu vou encerrar com um breve testemunho. Pode fechar lá. Depois a gente entra profundo nisso. Se tiver outra oportunidade pelo Espírito. Eu sou uma mulher que crê em cura divina. Eu sou dessas. E eu sou uma mulher que crê em guerra espiritual também. Eu estava mudando para esse apartamento que eu moro agora. Era dia até de um chá na igreja antiga e eu não pude estar. No meio de uma batalha, mudando de território, e Deus falando sobre ministério. Eu não estava preparada. Eu recebi uma notícia de que uma best minha estava doente, a Josiane. E ela estava com lupus.
E eu fui pega de surpresa. Eu estava numa travessia, entendeu? Eu estava num momento em que eu estava no barco, batendo água e vento, mudando de território, mundo caindo. Chegou essa notícia para mim. E eu não costumo ser covarde, eu sou uma mulher de fé, eu não quero nem saber, eu meto a cara, eu vou lá saber, eu vou lá perguntar, eu apareço, digo, sentido, cobrir, para dar as ordens, o que é para fazer agora? Eu fui acometida de um pânico, de um pavor, que eu fiquei menor do que o garotinho da Calói. E eu simplesmente não conseguia ligar para ela, eu não tinha... Eu ia ao telefone, eu pegava o telefone e dizia o que eu vou dizer. Comecei a chorar dentro de casa, de um lado para o outro, chorar com a mão na cabeça, para lá e para cá. Estela me ligou, Lisnone me ligou, Marina me ligou, todo mundo me ligando. Cadê você, garota? Cadê você? Não sei o que fazer. Ah, gritava. Fui tomar de um pânico. Eu disse, meu Deus, eu nunca me vi nesse estado. Eu não sou assim. Mas eu fui pegando a travessia. Eu fiquei pensando, o que eu posso fazer? Se eu ligar para ela, eu não tenho uma palavra de fé para dar a ela. Eu preciso me tratar primeiro para depois ligar para ela. Tem gente que liga para chorar a morte do doente com ele. Não ligue. Não ligue. Vai visitar alguém com câncer e começa a chorar como se estivesse no velório da pessoa. A pessoa não morreu ainda, ela só está doente. Aí você olha a pessoa... a pessoa está assim, calma. Já viu gente que consola que foi visitar? Às vezes você ouve da pessoa, nem estou triste que eu vou morrer. Não, calma, tu está mais triste que eu. Aí eu comecei a confessar meu desespero às minhas amigas. E graças a Deus elas estavam cheias de fé. E elas já tinham ido fazer o que eu não conseguia. Eu não sei se você já esteve na mesma pele que eu. Você se vê frágil exatamente no lugar que você é fortuna. Você fala, eu correndo de cachorro. Eu encaro até pitbull. Jesus, me dá um espelho, que não sou eu. Essa não sou eu. Mas eu estava num momento de transição, indo para um lugar diferente em Deus. E eu fui atacada por algo maior do que eu. E eu lembro que eu levei alguns dias para ligar para a Josi. E quando eu liguei para ela, eu disse para ela, minha amiga, eu não liguei para você antes porque eu não tinha uma palavra para te dar, mas agora eu tenho. Eu não queria te ligar sem uma palavra. Eu estava completamente desesperada. E eu comecei a chorar como se você tivesse morrido. Então eu preciso dizer para você que assim diz o Senhor. Aleluia. O Senhor é aquele que te sara, o Senhor é aquele que te cura, o Senhor é aquele que te coloca em um novo tempo, o Senhor é aquele que te promove, o Senhor é aquele que te unge, pastora entre milhares. Você não vai descer a sepultura, mas o Senhor que te sara está contigo. Lupus, vai batendo em retirada agora, eu não te aceito. Como é que é isso, irmão? Como é que em 5 minutos você estava chorando, em posição fetal? E no outro está em cima de uma plataforma pregando, mandando o diabo calar a boca? Porque é assim que Jesus faz. Deixa eu te falar. Na hora que esse barco aportar e parar no próximo pier, tu tem que saltar que nem Jesus. Sacudiu, tu vomitou, passou mal, deprimiu. Por quê? Porque tu ia encontrar isso lá na frente. Então agora você tem experiência.
O que não te matou te fortaleceu, meu bem. E aquilo que tentou te matar provavelmente vai tentar de novo. Então, fica forte. Nós estamos em paz, gente? Jesus chega naquele portal chamado Gadara. E quando ele pisa no território do gadareno, o gadareno se antecipa e vem tentar um acordo, um arrego com Jesus. Aí Jesus fala para ele: não tem arrego, me dá um menino. Quem é você? Tu acha que Jesus não sabia que era ele? Era aula de batalha espiritual por 12 medrosos. Jesus não sabia. Ele diz o quê? Sou legião, porque nós somos muitos, né? Quase 6.000 demônios no moleque. A primeira coisa que se olha é o show, o espetáculo pirotécnico que o capeta está fazendo. Jesus não gasta energia com ele. Jesus não conversa com o capeta. Qual é teu nome mesmo? Legião? Então sai. Ele fala: mas deixa eu entrar ali no espelhamento da base legal da cidade. Por que Jesus permite? Porque havia um espelhamento espiritual ali. Eles eram proibidos de criar porcos. Gadara ganhava dinheiro com algo proibido. Parece algum lugar que a gente conhece? Aí Jesus pega o que é teu, que é o que é errado, que é o que é proibido, que é o que é pecado, que é o que é sujo. Sai dele e leva tudo que é teu contigo. Ao invés da cidade se alegrar, a cidade perseguiu Jesus. Aí Jesus olha para o garoto e fala: volta para tua casa, cura a tua casa, entra na tua casa e parte para pregar. Ele volta, faz um concerto com a casa. Por isso é que eu acho que tem alguma coisa do cemitério, alguém que ele perdeu. Eu é que acho, tá, gente? Me deixa achar, se eu estiver enganado eu digo para vocês depois. Ele volta em casa, resolve o problema, resolve o luto, coloca as emoções no lugar, resolve com a família e sai para pregar e ganha todas as 10 cidades. Depois de um investimento de tomada de território de Jesus e seus discípulos, eu quero que você fique no seu lugar de pé agora e diga: eu tenho uma missão. Eu não estou nesse barco à toa. Agora presta atenção. O espelhamento do principado pode te fazer desistir. Quer ver um outro exemplo prático? Golias e Davi. Por que será que um gigante se levanta contra Israel? Israel não era terra de gigante, era uma briga incompatível. Mas presta atenção, a palavra de Deus não diz que Saul era grande e no meio da multidão ele aparecia do ombro para cima? O diabo olhou o rei de Israel e falou assim: vou mandar um maior que ele. Tá achando que ele é grande? Vou mandar um que vale 2. Só que ele não sabia que o poder estava depositado num pequenininho. A afronta é desproporcional, porque o poder que há em ti é exponencial. Afronta desproporcional, vitória exponencial. Diga comigo: afronta desproporcional, vitória exponencial. Tá achando o diabo grande? É porque tu não entendeu o teu tamanho. Tá achando a luta insuportável? É porque você ainda não entendeu quem está no barco com você. Esse é um processo. Quando você chegar em terra firme, você já vai saber o que fazer. Deus prefere você. Deus prefere você. Gadara prefere os porcos do que as pessoas. Mas Deus prefere você.
Deus vai jogar fora tudo aquilo que não é dele. Nessa cidade chamada você. Tem gente reclamando, eu perdi isso, eu perdi isso, eu perdi aquilo. Perdeu só o que podia perder, agora acabou. O diabo foi embora e levou com ele tudo que era dele. Agora chega. Agora sobrou o que importa, você e sua família. O cemitério não é o seu lugar. O tormento não é o seu lugar. Se cortar não é a solução. Jesus chegou hoje na tua terra e você é esse que vai mudar as 10 cidades. O povo de Gadara prefere os porcos que as pessoas. O povo de Gadara prefere os porcos que as pessoas. Mas Jesus prefere as pessoas do que os negócios delas, do que o business delas, do que o que elas podem oferecer em troca. Jesus prefere as pessoas do que os negócios delas, do que o business delas. Coloca a mão no seu coração e diga assim: eu não sou o problema que eu vivi. Eu não sou o que me aconteceu. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E o diabo vai se arrepender de ter investido contra a minha casa. E o diabo vai se arrepender de ter investido contra o meu barco. Ele vai se arrepender. Ele só levou o que era dele. Ele vai se arrepender. Diga comigo assim: o diabo não tem direito ao que é meu, ao que é de Deus, ao que é do barco. O diabo só tem direito ao que é ilegal, ao que é imoral. Levanta as mãos bem no alto e começa a devolver. Toma, diabo, toda imoralidade é tua, não é minha. Eu sou santo em Jesus. Toda legalidade na minha vida agora, os pecados morais, sexuais, as maledicências, o que eu falei mal das pessoas na internet, o que eu curti, o que eu compartilhei, a maldade que eu fiz, quem sabe o marido dos outros que eu desejei, a mulher dos outros que eu desejei, toda essa imoralidade, toda a pornografia, toda a zoofilia, toda a pedofilia, vai largando a igreja, vai largando a igreja, vai, entra nos porcos e vai. Oh! Em nome de Jesus, todo suborno, toda mentira. Em nome de Jesus, todo pensamento suicida, sai. Toda putrefação, toda malignidade. Tem gente que vai começar a ser curada agora de feridas que não fechavam. Feridas que não fechavam. Pessoas que entraram aqui apodrecidas hoje. Eu posso ver um útero completamente apodrecido, um colo de útero apodrecido. Agora, seca, 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 seca. Malignidade, seca. Raiz de amargura, seca, 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 seca. Rabalabachore cantere mandere vai. Porque o povo da Ipá prefere as pessoas. Oh, e a libertação, e a
libertação, e o batismo com o Espírito Santo, e o arrependimento dos pecados. Rialabaia chora candere mandere baia chorialabas. Pare de se cortar. Pare de se ferir. Sai desse lugar de coitadinho. Pare de retroalimentar a sua enfermidade. Nós vamos ter paciência se você está sensível numa área, mas você precisa criar casca. E se você já sabe que o outro tira a casca, sai de perto. Tem gente que gosta que a casca cresça e vai no outro, pro outro tirar a casca. Para, isso é vício. Vício emocional, vício emocional, vício. E eu não estou falando do que eu não sei não, tá? Estou falando de tudo que eu já vivi. Meu livro novo na mira, vocês vão ver só em nome de Jesus. A hora que ele sair também, ninguém mandou o diabo se levantar. Diga assim: a partir de hoje, eu declaro que o meu lugar não é entre os mortos. Eu entrego os mortos para a eternidade. E eu decido viver fora do cemitério. Eu decido que eu não serei mais o problema da minha casa. Eu decido que eu não vou mais alimentar os demônios com os meus pecados. Porque Jesus Cristo apareceu para mim e me libertou de todas essas coisas. Ele me libertou da morte. Ele me libertou do medo de morrer. Ele me libertou das enfermidades. Ele me libertou do frio. Ele me libertou da solidão. Ele me libertou da idolatria, de uma paixão. Agora coloca as duas mãos no peito, para não dar a mão para o marido, nem para o filho, nem para ninguém. Diz assim: eu estou liberto para me achar o maior legal. Pode falar assim cariocamente, vai. Eu estou liberto para me achar o maior legal. Eu não preciso que o outro me ache legal. Eu mesmo me acho o máximo. Por quê, gente? Porque Jesus atravessou um lago para te encontrar. Só por isso já está bom. Alguém aqui quer encontrar Jesus hoje? Porque Jesus está aqui. E tem gente aqui que não tinha encontrado Jesus ainda. Nunca tinha declarado sua fé em Jesus. Alguém quer se batizar? Quem não foi batizado ainda quer se batizar nas águas, vem à frente. Quer ter uma aliança com Jesus, vem na frente. Porque Jesus prefere as pessoas do que os porcos. Jesus prefere as pessoas do que o dinheiro que elas têm. Jesus prefere as pessoas do que o bem que elas podem fazer por interesse a outro. Jesus prefere as pessoas. As pessoas. Vem à frente. Se você prefere Jesus do que tudo isso que eu falei. Tem ninguém aqui que quer se arrepender dos seus pecados, começar uma vida nova? Ninguém hoje. Vocês têm que trazer gente que não é crente, gente, para a igreja. Gente que estava afastada da igreja. Gente que está desviado, não tem igreja para congregar. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Tem sim. Tem que eu estou vendo. Tem um monte de gente que estava borboletando por aí. Hoje você vai fincar sua âncora aqui. Vem cá. Vai entrar nesse barco. Pode entrar no barco. Vem, vem. Vem para Ipã. Vem. A gente também é legal.
igual você. Vem pra frente. Aleluia. O povo de Gadara preferem os porcos, o business, do que as pessoas. Mas o barco de Jesus atravessa os mares para encontrar com as pessoas. Tinha um monte de barco com o de Jesus, mas só o dele chegou em Gadara. Tinha um monte de gente seguindo no meio da tempestade. Alguns afundaram, alguns desistiram, alguns provavelmente voltaram. Mas Jesus chegou em você hoje. Jesus chegou em você hoje. Ele está dizendo: valeu a pena, valeu a pena. Eu nem disse para os meus discípulos o que eles iam passar, mas você vale a pena, porque um salvo salva 10 cidades. Aleluia. Um salvo salva 10 cidades. Aleluia, aleluia, aleluia. Coloque as mãos sobre eles agora, os ministradores. Levanta a mão para cá, nós já vamos terminar. Senhor, nós abençoamos essas pessoas que decidiram hoje por se batizar, voltar, congregar, se aliançar, viver a libertação de dentro para fora, de fora para dentro. Resolveram vir acertar as contas com Deus para poder ser exemplo e cura também para suas casas. Eu apresento agora os pedidos de oração que estão na taça hoje da oração. Eu declaro, Senhor, que o impossível alcançará essas pessoas, o impossível. Todos aqueles que colocaram aqui seus pedidos de oração em fé, eles vão ver, Senhor, o seu milagre. Senhor, nós queremos te agradecer pelos enfermos que estão sendo curados no nosso meio. Nós queremos te agradecer por todos aqueles que vieram. Gente, eu não servi a Santa Ceia para vocês. Vocês receberam a Santa Ceia? Depois de uma dessas, né, meu Deus? Você quer o pastor Emerson, tá aí? Eu gosto quando ele serve a Santa Ceia. Vocês podem levar as pessoas ali à lateral, anotar o nome deles. Isso. Nós queremos um contato com vocês. Queremos saber mais do que vocês precisam. Queremos ajudar. Oh, coisa linda. Eu imagino que depois de uma batalha dessa, Jesus reuniu a tropa dele e disse assim: pessoal, a batalha do barco foi só o começo, vem a cruz ainda.